Meus amigos, que temporada é essa? Principalmente na briga pelo MVP. Me arrisco a dizer que essa é a temporada, uma das temporadas que mais está tendo debate assim para saber quem é o MVP nesses últimos anos, porque de fato são nomes gigantescos disputando. E cara, não vou mentir não. Na minha visão, só dois nomes podem conquistar o MVP nessa temporada. E eu acho que são até óbvios para falar a verdade pela circunstância da NBA atualmente, pela situação do que ocorreu que acabou tirando certos concorrentes. Mas antes da gente falar os concorrentes, eu quero dizer como é que funciona o MVP mais ou menos e os três critérios que são individualmente, o individual do jogador, os números tipo pontos, rebotes, assistência, acho que você já sabe como é. O coletivo, que é o desempenho do seu time, o impacto do jogador nesse time para saber qual é a colocação dele. E a narrativa, que é, por exemplo, a melhor historinha. Por exemplo, nesse quesito da narrativa, o Curry é o que tem a melhor narrativa da temporada atualmente, porque ele bateu o recorde de 3 pontos do Ray Allen, que era um recorde que para muitos era praticamente impossível, com o Golden State Warriors voltando depois de 2 anos sem nem se classificar para os playoffs, voltando ao topo, e com a volta do Klay Thompson. Porém, para mim o Curry está fora da disputa, já pode ser descartado porque os seus números não são dos melhores. Ele em aproveitamento de bola de 3, de arremesso, está sendo um dos piores da sua carreira também. E o Golden State Warriors, ele tá bem, mas o individual do Curry tá longe de ser o melhor perto dos outros que estão na disputa, então eu já descarto o Curry. Outro que era um claro favorito para conquistar o MVP no início da temporada, mas eu acho que já dá para descartar também, é o Kevin Durant, que eu acho que depois dessa lesão, porque ele vai passar 4 a 6 semanas fora de jogos, ele não vai disputar nenhum jogo, então ele praticamente perdeu a chance de conquistar o MVP dessa temporada, mas na minha opinião, contando o individual e o coletivo, o Kevin Durant era o MVP, contando esses dois. Mas também tem a narrativa. A narrativa do Kevin Durant é uma das piores entre os favoritos. Me arrisco a dizer que é a pior porque, cara, ele tem um super time ao seu lado. O cara tem James Harden, Kyrie Irving e também tem todo esse clima caótico que tá ocorrendo no Brooklyn Nets por todos os problemas que o Kyrie Irving tá tendo, o James Harden querendo sair do Brooklyn Nets e o Steve Nash que não sabe como mandar um time de basquete. Então eu acho que por todos esses fatores isso também acaba tirando um pouco do brilho da narrativa do Kevin Durant e eu acho que a lesão já cortou as pernas dele. Agora eu vou falar os meus dois favoritos e um que tá correndo atrás. Os meus dois favoritos é Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. E o cara que está correndo atrás nessa disputa é o Joel Embiid. Na minha visão, são os três claros favoritos a conquistar o MVP. Eu não acho que o Embiid vai chegar a ganhar, assim, é o que tem menos probabilidade dos três, porque individualmente falando, ele tá um monstro, tá elevando seu nível cada vez mais, tá fazendo jogo de 30, 40 pontos, 10 rebotes direto. Só que o Philadelphia também tem que ajudar. O Philadelphia é um time bem mediano, ganha várias partidas, mas depois perde. Então eu acho que o Joel Embiid também... E também tem a narrativa do Ben Simmons. Sem o Ben Simmons ele tá conseguindo render, porém eu acho difícil o Embiid ganhar. Aí vamos para os dois, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. E uma curiosidade, 2 europeus na briga pelo MVP, quem diria a Liga Americana da NBA tendo 2 estrangeiros pela briga. Realmente as coisas mudaram, 2 big men gigantescos. Um é o atual campeão da NBA, sendo MVP das finais, fazendo 50 pontos, acertando praticamente todos os lances livres. E o outro é o atual MVP, para fazer o back-to-back, pela segunda vez consecutiva conquistar o MVP. E os dois estão fazendo temporadas simplesmente magníficas. Os números são bem parelhos, mas eu acho que pela colocação do time, isso acaba ajudando o Giannis Antetokounmpo. Eu não vou negar que, individualmente falando, eu acho que o Jokic ele tem um impacto melhor e vendo os números gerais ele também tem, mas eu acho que coletivamente falando também, o Bucks vai favorecer muito o Giannis e também a NBA está trabalhando toda uma narrativa para o Giannis ser a nova cara da NBA, porque, cara, uma hora ou outra o LeBron vai se aposentar e o Giannis provavelmente vai pegar esse trono, sem dúvida nenhuma. Então, para mim, o grande favorito a conquistar o MVP nessa temporada se chama Giannis Antetokounmpo, o grego.
Mas antes da gente terminar o vídeo, eu também quero deixar umas 3 menções honrosas. Pra mim, eles não têm a mínima chance de conquistar o MVP, mas sei lá, 0,01% de chance, que é o DeMar DeRozan, o Ja Morant e o LeBron James. O DeMar DeRozan, eu sei que eu sou torcedor de Chicago Bulls, sei lá, sonhar nunca desistir, mas eu sei que ele não vai conquistar o MVP, mas a narrativa, os números e a colocação do Chicago Bulls são muito boas. Ele tá vivendo o melhor momento da carreira dele. A dupla dele com o Zach LaVine é a melhor dupla da NBA atualmente. São líder da conferência. O cara já decidiu 2 jogos assim no estouro do cronômetro. Então eu acho assim, pelo menos uma menção pro DeMar DeRozan. O Ja Morant, eu nem preciso falar dele, os números dele também são bons. O Memphis Grizzlies estava em uma sequência de vitórias absurdas, 9 vitórias se eu não me engano. E o Ja Morant, eu acho que também depois do Curry tem a melhor narrativa, porque o Ja Morant foi o jogador que mais conquistou fãs nessa NBA, cara. Tipo, pra você ver, até celebridades puxaram o mutirão pro Ja Morant no All-Star, pra você ter uma ideia do impacto desse cara nessa temporada. Então acho que não dá pra descartar o Ja Morant, mas é assim, menção honrosa que eu quero dizer é que dificilmente vai conquistar, praticamente impossível, mas eu vou citar. E é claro, não pode faltar o King, LeBron James, The King James, cara. Individualmente falando, monstruoso, e isso aos 37 anos de idade, porém, uma coisa que vai pesar muito contra o LeBron James é a colocação dos Lakers, e a narrativa eu acho vai favorecer ao mesmo tempo que vai ser contra. O favorecimento é porque ele tá fazendo tudo isso com 37 anos. O cara tá quase em média de 30 pontos por jogo com 37 anos, o que é um negócio assim inimaginável. Mas também tem a narrativa negativa, que é o super time. Por mais que não esteja rendendo, você não pode negar que os nomes que tem lá deixaram a desejar. Isso meio, eu acho que mancha um pouco da narrativa do LeBron. Mas é o LeBron James, cara. Eu, pelo menos, eu não vou negar. Eu queria que o LeBron conquistasse pelo menos um MVP nesse final de carreira dele, mas eu acho difícil. Só citei ele aqui mesmo. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Para vocês, quem é que vai conquistar o MVP? Eu também quero que você curta, comente e compartilha, que vai me ajudar cada vez mais. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto.